Bem, bom dia a todos. Esse já é o nosso quinto encontro da roda de conversa com empreendedores de impacto socioambiental aqui do Rio de Janeiro. E a ideia desses encontros é a gente falar um pouquinho do que está acontecendo durante a pandemia, identificar, né, a partir da visão deles, no território e nos desafios que são colocados no dia a dia da atuação deles, o que a gente precisa trazer de aprendizado, principalmente no caso específico do legislativo, que é de onde a gente fala, né, do Fórum de Desenvolvimento, reconhecer esses novos momentos, esse novo presente que se impôs por conta da pandemia, e também pensar formas de fortalecer os negócios de impacto social no território, percebendo aí quais são os impactos reais que ocorrem, né? Então, assim, hoje a gente tem até agora, né, até esse quinto encontro, eram sempre mulheres que se reuniam, mas hoje a gente tem a presença do Gelson Henrique aqui também, somando aí no olhar, numa visão também, trazendo a atuação que ele tem junto à juventude, que eu acho que é um tema super importante também da gente tratar, né? Como é que os nossos jovens estão vendo esse momento e encarando aí os desafios. Essa roda de conversa ela foi proposta pela Asplande, e aí assim aceita por mim, né, que coordeno o Fórum de Desenvolvimento, com um prazer e uma honra imensos, porque assim é a oportunidade que a gente vê de estar perto de vocês, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem olhado essa questão dos negócios de impacto social. Ano passado, em outubro, foi sancionada uma lei que criou a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto, e a gente está aí aguardando ansiosamente que o governo crie o Comitê Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto, justamente reunindo aí os atores que vão ajudar a desenvolver políticas de estímulo a esses negócios. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente tem acompanhado aí as questões, enquanto isso não acontece, a gente continua se movimentando, né? E além de coordenar o Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, eu também coordeno o Movimento Rio de Impacto, que reúne instituições intermediárias dos negócios de impacto. A Asplande faz parte desse movimento, e a gente está fazendo uma série de debates, encontros, para também perceber de que forma esse comitê pode atuar no dia a dia, né? Então, olhando para a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, agora no dia 6 de novembro, a gente vai trazer os coordenadores e as instituições que hoje atuam no Grupo de Trabalho Nacional para pensar como a gente vai fazer aqui no nosso território do Estado do Rio de Janeiro. Agora, sem mais delongas, porque eu já falei demais, e a gente veio aqui muito mais para escutar os empreendedores. Estão presentes aqui nessa rodada a Elizabeth Lima, que está à frente da Bel Lima de Acessórios Sustentáveis, a Cláudia Cantreva, criadora do Octéria, cozinha afetiva de culinária artesanal, de alimentação saudável e consciente, e o Gelson Henrique, que eu já tinha falado no início aqui dessa fala, representando o Se Joga, que é uma caravana itinerante da juventude para promover espaços de diálogo com jovens do ensino médio de escolas de periferia de Campo Grande. A gente combinou aqui uma dinâmica em que a gente vai falar primeiro do negócio, depois dos desafios da pandemia e, por fim, assim, das perspectivas de futuro. E aí eu vou começar a nossa rodada aqui com o Gelson, ele contando um pouquinho dessa caravana, o que tem acontecido, quando que vocês nasceram e o que já aconteceu até agora. Só não esquece de ligar o microfone. Bom dia, gente. Eu agradeço muito o convite da Asplande e agradeço a Geisa que estão nos recebendo. Eu sou Gelson Henrique, eu tenho 21 anos. Estou me formando agora em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou conselheiro do Unicef Brasil, conselheiro consultivo. Eu sou um dos idealizadores e coordenadores do Se Joga, que é a Caravana Itinerante da Juventude, que é uma iniciativa que visa estimular jovens de periferias e favelas à participação política e social, entendendo que nós estamos numa sociedade e que que as coisas que acontecem nela, a gente tem que estar atento, porque afetam diretamente a gente. E quando a gente pensa a participação social e política, até os dias de hoje, muitas das vezes, por mais que se diga democrática,
tem poucos jovens de periferias e favelas que estão construindo isso. E aí a gente entende que a importância desses jovens estarem participando, da gente estar participando, com os nossos olhares, com as nossas vivências, com as nossas estratégias de vida, para nós estarmos pautando políticas públicas. Porque se não for a gente que está vivendo as políticas públicas, vai continuar da mesma forma que está acontecendo, né? A gente olha para o transporte, a gente olha para a saúde, e acaba não se vendo nesses espaços. E quando a gente pensa, a escola, principalmente, é uma educação que ela é completamente verticalizada, e a gente precisa, o primeiro ponto é mostrar para esses adolescentes e jovens que o espaço da escola é um espaço que precisa ser apropriado por eles, que eles podem, porque eu estudei minha vida toda em colégio público, eu sou de uma universidade pública também, mas é um processo que é muito complicado da gente se ver de fato como permanente naquele espaço, como se a gente fosse o impulso da mudança. E aí o Se Joga ele nasce com essa proposta. A gente já tinha ideia, mas a gente foi estimulado através de uma iniciativa do Unicef chamada Generation Unlimited, que chegou no Brasil como Chama na Solução, foi desenvolvido pelo Instituto Viração de Educomunicação de São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo, ficou uma semana lá pensando como é que a gente ia colocar essa ideia no papel. Depois que a gente colocou essa ideia no papel, a gente foi selecionado entre os 10, né? Fomos 5 selecionados para receber um capital semente para fazer com que o projeto acontecesse, fazer um protótipo. O nosso protótipo nós temos 3 grupos focais para entender se realmente a ideia do Se Joga que nós estamos propondo fazia sentido. Porque não adianta a gente falar de participação se a gente fizer a nossa construção não fosse participativa. Então, nós fizemos 3 grupos focais, com adolescentes, do ensino médio público, com familiares e com equipe escolar, para entender realmente um panorama, para saber se a participação social e política de adolescentes e jovens de periferia e de favelas realmente era algo necessário. Porque se a gente fizesse isso sem estar dialogando com quem estava se propondo a fazer o nosso projeto, a gente estaria já cometendo um equívoco de participação. Então, nós fizemos, a partir desse protótipo, nós fomos selecionados a nível internacional como finalistas dessa iniciativa, e então, nós já estamos indo para o 2º ano de existência, nós já fizemos algumas formações, consultorias, participação em eventos nacionais e internacionais com a pauta de participação e de juventude e periferia, porque está cada vez mais as pessoas percebendo que a gente precisa estar sendo pautados também por as pessoas que nunca foram escutadas. Porque a gente também tem um ponto. Olha, a gente não está dando voz para ninguém. A gente não está dando voz para esses adolescentes. Eles possuem voz. O que a gente faz é dar o ouvido. Tanto que o nosso processo é parte de uma escutativa, que a gente fala assim, olha, através das suas vivências, das suas demandas, a gente vai pensar como isso se relaciona com a sociedade, como isso se relaciona, seus problemas individuais, com políticas públicas. E aí, a partir daí, a gente apresenta numa escala maior, que a gente pensa as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para mostrar como que eles estão localizados no mundo, e esse mundo ele é político, ele tem que ser articulado. E aí a gente precisa da prática construindo políticas públicas também. E só não a prática, como também a teoria, porque nós temos uma grande diversidade de jovens e adolescentes negros de periferias e favelas que estão pensando teoricamente políticas públicas e sociedade. Por enquanto é isso, muito obrigado e é um prazer estar por aqui. Obrigada, Gelson. E nessa perspectiva, né, de reunir as pessoas, eu achei sensacional o que você falou, né? A gente não está dando voz, a gente está dando ouvido, né? A gente escuta de diferentes formas e a gente lida com o ambiente de diferentes maneiras. Mas eu queria muito que a Cláudia falasse agora do trabalho da Octéria, né? E falasse um pouquinho de como a cozinha ajuda a conectar e como nasceu o projeto, né? O negócio de vocês. E o caminho aí que vocês têm traçado. Olá, assim como o Gelson colocou, eu também vou tentar explicar um pouquinho do que eu faço e quero aqui deixar
registrado o meu agradecimento à Splend, à Rede Impacta Mulher, que oportunizou e oportuniza a gente de maneira muito positiva. Me chamo Cláudia Cantreva, eu sou idealizadora do projeto Octéria Cozinha Afetiva. É um negócio de impacto social na área de alimentação, e a minha atuação hoje, ela foi um pouco interrompida por causa das feiras, mas era diretamente ligada às feiras. E tudo começou há 4 anos atrás, depois da crise do Estado e do meu desligamento da área corporativa, onde eu trabalhava como gestora. A minha formação é em designer, em arquitetura de ambiente de saúde, e hoje eu trabalho como cozinheira. E foi um momento muito complicado na minha vida, onde eu, por questões de muito estresse, muita cobrança como gestora na área pública, principalmente, eu me dediquei muito e foquei no trabalho, e com isso eu acabei desenvolvendo obesidade mórbida. E esse desligamento que ocorreu foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um momento de eu parar e pensar o que era prioridade para mim. Se era a minha saúde física, mental, né, e espiritual, ou se era simplesmente ganhar dinheiro para viver numa roda viva onde nunca nenhum dinheiro bastava, sabe? Então, foi um momento muito positivo, onde isso transformou não só a minha vida, mas a da minha família também. Eu tive tempo para rever conceitos e valores, dar importância a coisas que, às vezes, a gente não tem tempo para parar para perceber. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para transformar a minha vida? E já que eu vinha num processo de reeducação alimentar, eu falei, eu vou então transformar isso em algo que seja positivo para mim, plantar essa semente primeiro dentro da minha casa, que é o lugar onde a gente tem que realmente fazer acontecer para poder colocar para as outras pessoas aquilo que você traz como propósito. E isso foi muito bom, porque houve a transformação de fato de todo mundo, né? E aí eu comecei nessa seara aí, só que isso já não estava mais me bastando. Eu sentia a necessidade de fazer algo diferente. E aí foi quando eu comecei a buscar outros caminhos, né? De como eu poderia transformar aquilo que eu sabia fazer, que era cozinhar, mas também ajudar outras pessoas. E nesse caminho eu encontrei a Gastromotiva. Eu acredito que vocês já devam conhecer, que é um projeto maravilhoso, onde eles têm uma cozinha, e nessa cozinha eles fazem o reaproveitamento integral dos alimentos e transforma isso em refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eu cheguei lá, me colocando como voluntária, e esse voluntariado criou muitas oportunidades, né? Porque eu também comecei a trabalhar como voluntária interna na área de impacto social da Gastromotiva. E isso me levou a outros caminhos que me geraram outras oportunidades e me abriram a visão para muitas coisas que eu desconhecia. E lá eu fiz um curso de empreendedorismo na área de gastronomia, que me oportunizou a conhecer a Junta Local, que foi uma feira também de pequenos produtores, onde é uma comunidade que junta produtores que produzem seus próprios alimentos, sejam artesanais ou na área da agricultura mesmo, e essas feiras comunitárias, elas acontecem juntando quem compra de quem faz. Então, fomentando mesmo a economia local. Então, é um contato direto com as pessoas, um elo humanizado, sabe? Em que você tem a oportunidade de conhecer pessoas, histórias, contar um pouco do que você é, do que você faz, e isso também me fez chegar na Splend, que, cara, contribuiu demais para a minha construção através da educação, e estou nesse caminho aí, até agora, buscando mais oportunidades. E é isso.
Maravilha! E aí, para a gente apresentar, na verdade, os negócios que estão aqui, né? As líderes e os líderes dos negócios que estão se desdobrando no território. Eu passo a palavra agora para a Elizabeth Lima, para ela falar um pouquinho sobre beleza, que é um ponto importantíssimo também nesse processo aí que a gente vai falar na segunda rodada. Então, Beth, está contigo a palavra. Olá, bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, também agradecer à Asplande, a Rede Impacta Mulher, que fora me dá oportunidade, me deu muitas oportunidades de crescimento no meu negócio. Me fez conhecer vocês, gente que está ligado no social, gente que está ligado em transformar, né? E essa é a palavra do meu negócio. Ele começou... A Cláudia falou uma coisa muito legal, assim, que eu acho que cabe com todo mundo. Ele começou com um diagnóstico que eu tive de câncer de mama. E eu vinha do mundo corporativo na área de saúde também, lidava principalmente com órgãos públicos. E parecia que eu nadava e nunca conseguia chegar em lugar nenhum. Sempre eu precisava de mais e mais e mais. E essa vida doida acabou me rendendo um desgaste físico muito grande, e eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu tive que parar, frear por conta do tratamento, me desliguei da minha empresa e fui focar nesse tratamento, e com isso, eu lá, junto com as minhas amigas carequinhas, resolvi dar uma alegria a todo mundo e comecei a fazer bijuteria para todo mundo. Aí eu levava colar, eu levava brinco, eu levava lacinho. E aí isso foi me dando uma ideia, surgiu a ideia de eu começar a fazer as bijuterias. Aí eu fui pesquisar sobre materiais e tal, e li uma reportagem sobre as cápsulas de café, e toda a problemática do descarte incorreto desse resíduo. E eu comecei a fazer as primeiras peças, isso foi em 2009. Oficialmente mesmo, eu consegui engatar meu ateliê logo depois do tratamento, em 2011. E aí eu comecei, foi difícil no começo, porque as pessoas olhavam, nem acreditavam que era cápsula de café, e eu vim ressignificando esse resíduo e outros resíduos, fui acoplando outros resíduos à bijuteria, e hoje a minha proposta é fazer um acessório que expresse a nossa melhor qualidade, que cada pessoa é um universo. Então, eu acho que o acessório ele tem que ressaltar isso, a diferença entre as pessoas, e que a pessoa saia do lugar comum e tenha um acessório personalizado feito para ela, e feito com essa mensagem positiva, né, que é ressignificação de tudo. Como ela falou na alimentação, é reaproveitar tudo. A gente precisa realmente ter essa visão de reaproveitamento, né? E é isso. Eu venho caminhando até aí, e com a Asplande eu consegui me estruturar de uma forma muito melhor. Obrigada, Beth. Esse ano, né, a partir de março, a gente começou a assistir uma série de medidas de isolamento social. Muitas das atividades que a gente fazia no dia a dia foram interrompidas, e novas realidades se impuseram, né? Nós nos voltamos para casa, e a partir da casa tivemos que refazer os laços e os contatos, e refazer, às vezes, até o próprio negócio. E eu queria que vocês contassem nessa rodada como é que está sendo, né? Porque não acabou. A gente agora está meio que voltando a ter alguma exposição, saindo às vezes, enfim, mas não acabou a pandemia, não tem vacina, então as pessoas estão num momento ainda de olhar Europa e Estados Unidos voltando aí com força total na questão do número de infectados. Então, assim, a gente está voltando a gente está, assim, naquele momento
olhando para ver o que vai acontecer. E aí eu queria muito que vocês falassem agora, nessa rodada, sobre isso. Assim, como é que foi esse momento, como é que foi a partir de março, olhando a perspectiva do negócio de vocês, como é que foi se readaptar e reorganizar para lidar com isso durante a pandemia. Então, Gelson, a palavra está contigo. Obrigado, Geisa. Mudou tudo completamente, né? Como no mundo todo. Só que nós somos uma equipe de 6 pessoas. Eu, Gelson Henrique, faço parte da articulação. Roberto Estevão, Maria Clara Monteiro fazem parte do planejamento. Razel Alec e Felipe Morgado fazem parte da comunicação. E a Emília Ribeiro, ela faz parte do nosso financeiro. A gente estava nesse primeiro ano ainda de estruturação e buscando investimento e tudo mais. E o nosso trabalho ele é muito com o público, né? A gente está atuando nas escolas, construindo para ser jovens e tal. Então, a gente tem muito isso, dessa dinâmica pessoal. E aí, quando a gente começa o isolamento social, a gente, cara, o que a gente vai fazer? A gente não sabia o que fazer. Teve o primeiro mês que a gente ficou tipo, mano, se adaptando, o que vai acontecer, já vai acabar, não vai acabar. E aí, quando a gente começou a ver que não estava acabando, que não tinha nenhuma pretensão de acabar logo, e aí a gente começou a pensar o que nós iríamos fazer. Como a gente acredita muito na coletividade, a gente percebeu que a demanda pelo mínimo que é a alimentação de grande parte das periferias e favelas estavam sendo gigantescas. Nós começamos a nos organizar com a União Coletiva pela Zona Oeste, que é um coletivo de coletivos que atuam aqui na Zona Oeste, para ajudar famílias de Paciência, de Santa Cruz e de Sepitiba, que a gente chama de Extrema Zona Oeste, por conta que eles estavam sem ter o que comer, né? Então a gente estava tentando se articular, fazendo diversas ações para conseguir garantir o mínimo de dignidade humana para eles, né? Porque a gente estava fazendo uma coisa que, na verdade, não era nossa obrigação, que deveria ser uma política pública, a gente deixa sempre isso muito bem marcado, mas na hora que o bicho pega, a gente tem que fazer, a gente faz as coisas acontecerem, a gente faz as coisas andarem. Então, a redução do impacto do Covid nas periferias e favelas se dá muito a grande parte desses jovens que se mobilizaram e começaram a construir estratégias de parceria, de doação, para garantir uma alimentação saudável, né? Uma alimentação para essas pessoas, para essas famílias que que estavam sem renda, que não tinha como trabalhar. E aí também, paralelo a isso, foi todo o trabalho de conscientização, falando o que era o Covid-19, os riscos. E aí a gente começou a se articular com a União Coletiva, ajudamos mais de 2.000, 3.000 famílias. E, para além disso, nas nossas próprias atividades, o que a gente fez? A gente fez parte de lives e a convite de instituições, a gente fez as nossas próprias lives com diversos temas pensados para o nosso público, que são jovens. Então, a gente falou sobre tecnologia, falamos sobre educação, nesse momento é EAD, falamos sobre renda e administração financeira. Então, a gente foi tentando se repensar para esse momento, né? Porque a gente tinha que construir estratégias para continuar existindo. Inclusive, hoje ainda a gente está fazendo isso, a gente está pensando ainda como que a gente vai continuar atuando, trabalhando nesse mundo à distância, e as coisas parecem que estão se flexibilizando, mas é uma nova onda começando no mundo inteiro. Então, é um momento muito complexo e incerto, né? Então, nós passamos por diversas questões internas por conta disso, por nós não sabermos como a gente ia fazer, e aí começar as coisas online, e aí eu sou uma pessoa que sou muito presencial, eu gosto de, vamos fazer tal coisa, e aí confesso que tá na tela, assim, para mim ainda é um pouco duro, entendeu? A gente nós atendemos mais pessoas do que a gente atendia nas escolas, porque, na verdade, a gente atende mais pessoas diretamente, né? Porque quando a gente atua nas escolas, a gente atende pessoas diretamente e indiretamente ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que a gente está conversando e trazendo alguns debates para esses adolescentes, para esses jovens, eles levam para o seu espaço escolar, para a sua família. Então, por exemplo, a gente não limita o que é participação,
participação seja tá participando de algum fórum, de alguma audiência pública, de algum conselho, mas também é você escolher o que você vai fazer na sua modalidade de educação física, sabe? Você ajudar a pensar um currículo para o seu ano, porque é muito duro quando a gente olha para o currículo e não enxerga que atrás dele que vai aprender são pessoas, né? Às vezes, você olhar para o sistema educacional como um sistema vivo, onde tem pessoas que estão aprendendo, não é apenas número, né? Então, aí a gente entende que a gente atua indiretamente com as famílias, com os amigos. Então, por isso que lá na frente, lá atrás, no nosso grupo focal, a gente fez questão de juntar esses jovens com a equipe escolar e com os próprios familiares, porque a gente entende que é reflexível, é relacional à nossa vida. Nós somos seres que convivemos em sociedade em todos os momentos. Já deu o meu tempo? Como é que está isso? Então, é isso. Perfeito, Gelson. Tem várias perguntinhas aqui para a última rodada. Cláudia, como é que foi? Você estava relatando, né, todas as interações que estão ajudando aí e estão direcionando os seus negócios. Como é que foi esse momento de pandemia para vocês? Foi complicado. Os desafios foram múltiplos, porque assim, muitas das coisas que eu fazia, né, das minhas ações, foram interrompidas, né? O meu trabalho voluntário junto à cozinha solidária lá da Gastromotiva, o próprio desenvolvimento nosso na Asplande, na rede Impacta Mulher. Então, muitas coisas precisaram ser repensadas para continuar caminhando. E nesse meio tempo, eu participava muito de feiras e a minha última feira acabou sendo em fevereiro, porque entre fevereiro e março, que seria a próxima feira, que foi cancelada por conta do Covid, infelizmente meu marido foi diagnosticado como câncer, então o meu confinamento em casa passou a ser muito mais sério, porque não comprometia somente a vida das outras pessoas lá fora, mas principalmente a saúde física e emocional, mental da minha família, né? Então, eu precisei repensar muitas coisas. E o meu trabalho, a minha sustentabilidade era diretamente ligada às feiras, e isso deixou de existir. A junta local ela possuía 2 viés de trabalho: as feiras comunitárias, as presenciais, e as feiras que eram sacolas, que são ainda, né, hoje mais ativa, que são as sacolas virtuais, que são as feiras, mas que você pode fazer pela internet. Então, isso acabou ficando intensificado. E eu não, até então, como eu tinha ingressado há pouco tempo na junta local, eu ainda não participava das sacolas virtuais e precisei me reinventar nesse momento. Eu falei, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu vou oferecer. Então, foi um momento único, porque, como o Gelson estava falando, ele é uma equipe de 6, eu sou uma equipe de 1, que compro insumo, que faço produto, que trabalho na cozinha, que faço embalagem, que faço rotulagem, que faço entrega. Então, assim, são muitos processos para uma única pessoa estar fazendo, sabe? E, fora isso, todo o outro restante ao entorno, que é a questão do cuidado, das restrições por causa da doença do meu marido, lidar com toda essa carga emocional muito forte, cuidar mais intensamente ainda da alimentação da família, porque, como eu tinha dito antes, o lugar mais importante de você atuar é dentro de casa, é junto à sua família. Então, a semente que eu planto junto aos meus filhos, junto ao meu marido, trazendo essa transformação de maneira clara e passando para todos eles o quanto é importante a gente transformar a nossa alimentação, porque ela tem o poder de nos curar e também de nos fazer adoecer, sabe? A comida, ela tem o poder de transformar vidas, pessoas, sociedade. Então, pode parecer banal, piegas, mas tudo que a gente faz precisa ser muito bem pensado, porque traz consequências, sabe? E hoje aqui em casa a gente mudou muito o nosso estilo depois da minha
cirurgia bariátrica, que depois de todo esse conhecimento sobre o consumo consciente, o aproveitamento integral dos alimentos, que isso é de extrema importância, tudo que a gente descarta e muito do que a gente descarta que vai para o lixo é dinheiro e é comida. Então, por falta de conhecimento, muitos de nós deixamos de absorver mais nutrientes, de economizar dinheiro. Então, o que eu faço? O meu papel é mostrar para as pessoas que, normalmente, o que elas jogariam fora se transforma num bom produto e é o que elas consomem, entendeu? E esgotei meu tempo? Uma pergunta, Cláudia, em relação, você falou de que a base, né, passou a ser online, né? E aí eu fiquei curiosa de saber assim, qual foi a cesta de produtos que você ofertou? Como é que você pensou isso? Como é que eu vou trabalhar agora? Não tem mais a feira, o que eu vou fazer à distância? E como é que você trabalhou também essa logística? Então, a feira da Junta Local ela acontece em 2 sacolas semanais, né, que são entregas às quartas e aos sábados. Então, tem o período em que as pessoas fazem as suas encomendas para entrega. E, mediante as entregas, os produtores recebem essa lista de encomendas e eles produzem para entregar e a própria Junta Local faz essa entrega domiciliar. É um delivery. E aí, o que eu pensei? O que eu vou, dentro daquilo que eu produzo, o que eu produzia? Eu produzia bolos, eu produzia alguns salgados funcionais, integrais, com opções inclusivas, sem glúten, sem leite, com aproveitamento integral do alimento, que seria, se eu faço um bolo de laranja, eu uso a laranja inteira. Se eu faço um bolo de abacaxi, eu uso o abacaxi na maneira máxima integral possível. Nada era descartado. O coco ia tudo, inclusive a casca, que ali é fonte de nutrientes e de absorção de vitaminas. Então, mas muitos dos produtos eram perecíveis, então eu procurei pensar em algo que fosse menos perecível, né? Que pudesse chegar na casa do cliente de uma maneira mais preservada possível, porque você sabe que transporte é complicado. Eu sei como eu entrego o produto, mas se é uma outra pessoa que entrega para o cliente, eu não sei como isso vai chegar. E aí foi quando eu comecei a repensar o que eu poderia fazer. E eu vendo hoje alguns bolos funcionais, sem glúten, sem leite, para ser mais inclusiva, porque eu sei que tem muita gente com restrição. Então, eu tenho também produto vegano, vendendo nessa sacola virtual. Eu trabalho muito com produtos orgânicos, então eu priorizo ao máximo produtos orgânicos, uma alimentação que tenha a menor quantidade de ingredientes possível, porque quanto menos ingredientes, mais saudável. Não trabalho com nada ultraprocessado, então eu tenho uma linha de brownies, eu tenho uma linha de torta vegana, eu tenho bolos funcionais, e agora estou pensando em alguns itens para o Natal, mas pensando no que a pessoa realmente gostaria de consumir, né? E que seja bom, porque não adianta ser saudável e não ser gostoso. Então, eu trabalho muito a questão do visual, da embalagem e do sabor. Essa questão da preocupação com a sustentabilidade, em tornar mais circular a economia, que a gente vê na sua fala, na da Elizabeth, que vai falar agora também, que eu estou muito curiosa para assim, o que a pandemia trouxe de desafios também na questão da entrega, né, dessa personalização, como é que foi a busca e o interesse das pessoas, também elas estavam mais em casa e diante do celular, né, quer dizer, mais conectadas com o que tinha de possibilidade. Como é que foi para você, Elizabeth, esse momento aí da pandemia? Está sendo, né? O primeiro momento foi paralisante. Eu tenho que te dizer, foi paralisante, porque a minha última feira foi comecinho de março, que foi a Lavradio, e depois eu já vim para casa e aí começou a loucura total. Foi paralisante para mim também, eu tenho que ser sincera com isso, porque eu não imaginava as pessoas no meio daquela confusão toda, assim, foi tudo muito... Era um mundo de incerteza. Ainda vivemos assim, um pouco menos hoje, mas naquele momento a gente não sabia de nada, a gente não tinha nada para se agarrar. E eu não imaginava as pessoas comprando bijuteria. Eu não conseguia imaginar e eu dei uma paralisada. E eu falei, bom, como é que o meu ateliê, que é um negócio social,
também vai agir nesse momento. Foi a hora que eu comecei a produzir máscaras e me filiei a um projeto da comunidade da Serrinha, e aí eu comecei a produzir máscaras numa forma de cuidado com os meus clientes e com o resto de todo mundo, né? E aí eu fabricava para a comunidade e uma parte da renda das vendas das outras máscaras era para ajudar em cestas básicas, enfim. E aí eu fiquei um tempo... Esse primeiro momento foi isso. Foi transformar o ateliê num ateliê de costura e ajudar naquele do primeiro impacto. E aí depois eu comecei a perceber, e aí eu comecei a sentir vontade que eu sempre reclamava, a gente sempre reclama do tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E eu percebi que em casa eu tinha isso à disposição. E aí eu comecei a estudar. Tudo que eu não conseguia fazer, porque eu só fazia feira presencial. Já era uma vontade minha de vir para o mundo virtual, mas ainda era bem tímida a minha participação. Então, era muito mais o presencial, porque aí tem como você conta a sua história, né? Conta o que é o material, conta o que você fez com a cápsula. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ir para o virtual. E aí comecei a estudar e participei de mentoria, reorganizei a estrutura da gestão do meu ateliê, tomei mesmo isso como rédea, como objetivo. Coloquei em prática tudo que eu tinha aprendido na Rede Asplande e em outras mentorias. Eu falei, bom, agora esse é o momento. Eu vou aprender a lidar com marketing digital, eu vou aprender a lidar com a gestão financeira, e me dediquei a isso. Aí veio o terceiro, eu passei por 3 etapas. E aí, em casa, olhando e tendo tempo para analisar tudo que estava acontecendo à minha volta, eu também achei que estava na hora de me ressignificar. E aí eu lancei uma coleção novinha, agora em agosto, ressignificando uma outra parte desse resíduo, que era a borra do café. Então, agora eu faço joias e semijoias, também as bijuterias, feitas com as cápsulas, com outros resíduos recicláveis e com a borra do café também. Então, eu passei por um processo gestacional na pandemia e acabou sendo muito positivo, muito positivo. E foi isso. E a gente vê nessa possibilidade de renascimento, né? Também, de olhar coisas que o tempo, que a gente tinha assim, tudo já organizado, prontinho, funcionando, daquele jeito, às vezes a gente tinha que se adaptar à realidade, não fazer a realidade acontecer da maneira como a gente desejava. E esse processo de negociação, assim, né, na trajetória e na fala de vocês, fica muito claro o quanto a incerteza também ajudou a colocar novos tijolos aí nessa construção. Gelson, mundo digital, né? Na sua perspectiva, para os jovens que a gente sabe estão afastados das escolas, tiveram muita dificuldade de acessar os conteúdos, mas também já tinham uma vivência a partir de atuação em redes sociais, etc. O que foi para você e o que você acha que esse novo momento desenha de perspectiva para essa juventude em termos de acesso à informação, em termos de encontrar outras fontes e também isso ajudar também a redirecionar o que a escola está dando como conteúdo e de que forma ela está formando, né, esses jovens para os desafios que vêm pela frente? Pelo menos, Geis, assim, no meu círculo, eu percebi que houve também um esgotamento, assim, de rede social, de internet, de tecnologia, porque era algo que era muito presente na nossa vida, né? Mas claro que eu estou falando do meu círculo social, eu não posso extrapolar e falar que isso é para a juventude inteira, né? São sobre os jovens que estão no meu convívio, então é um grupo bem demarcado. Então, foi uma coisa que a galera tá vendo como, tipo, olha, a tecnologia tá aí, mas ela cansa quando a gente só tem que viver pelas mídias, pelas redes sociais e tudo mais.
Eu já cansei de vários amigos meus, tipo assim, desativarem todas as redes sociais e ficar um tempo fora, assim. E aí, eu já passei por esse processo, eu não cheguei a desativar a rede social, mas só que, tipo, eu fico deitado sem fazer nada, exatamente nada. Eu pego um livro pra ler e tudo mais. Sabe aquela coisa que, tipo assim, você recebe uma mensagem e você não tem coragem, não tem vontade de receber, de responder? Então, por conta que fica meio que... É tanta coisa, tanta informação, e muitos amigos também sofreram muito de ansiedade por conta das notícias que são muito rápidas, né? Então, é muita informação, chuva de informação, ainda mais no início da pandemia, que era notícias atrás de notícias, e tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai ser daqui a um tempo? Onde é que eu tô? O que está acontecendo? Vai voltar a aula? Não vai voltar a aula? Eu sou formando pela Rural, né? E no primeiro período não teve online, foi por conta da gente ter problemáticas. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a conteúdo, a formas de ter aula online, AD, então teria que ter sido um programa bem pensado e tudo mais. E aí, agora, no segundo semestre, começou a ter ensino presencial, à distância, e ele era facultativo, só quem pudesse, quisesse fazer, faria. E aí, como eu estava me formando, como estou me formando, só faltavam 4 matérias para me formar, eu peguei e estou no processo de escrita de monografia e tudo mais. Então, percebi que também... E está sendo um período muito pesado, sendo online, assim, tipo, foi o período que eu menos tive matéria durante toda a graduação, mas está sendo mais pesado do que, às vezes, no momento presencial, porque parece que tem tanta demanda, mas tanta demanda, porque é um excesso de demanda por achar que não tem demanda. Essa é a minha leitura. Assim, não vamos ter, não vai ter muita demanda, não vamos sobrecarregar muito, mas também, por não sobrecarregar muito, vamos fazer isso, sendo que isso são de todo mundo. Então, isso acaba sobrecarregando também, né? Então, eu não sei como é que funcionou o sistema educacional do estado e do município. Tenho primos mais novos que participaram, mas só que pela visão deles foi péssimo, assim, porque eles não conseguiam acessar, eles não conseguiam acompanhar, até por conta de internet também, mas também por conta que sim, a presença é muito difícil, né? E entendendo também o lado dos professores. Os professores tiveram que descobrir uma outra profissão no meio disso, né? Eles, além de professores, tiveram que virar blogueiros e fazer vídeo, produzir vídeo, e isso é algo muito pesado, porque imagina você pegar um professor que já está há 30 anos dentro de sala de aula, fala assim, olha, agora tudo mudou, você vai ter que fazer isso. Também é um desafio para a categoria dos professores, né? Porque, então, é entender o momento de complexidade em todos os lados. Tem no lado dos estudantes, tem no lado dos profissionais. Então, a questão sempre, para mim, eu acho que é o se adaptar, né? Ou começar a conversar, o que vai acontecer. O futuro se fez presente para todo mundo. Como assim, Geisa? Você pode explicar um pouquinho? A ideia de que, na verdade, todo mundo... A gente falava, por exemplo, da mudança do ensino que ia acontecer, de todas as ferramentas digitais que estão à disposição, como é que o professor precisava se recolocar nesse novo mundo, só que esse novo mundo era um mundo ainda meio distante, assim, né? Você tinha... A EAD era uma opção, mas ela não era realidade, e muitos professores não viviam essa realidade. Então, assim, o futuro que se falava, de repente, era a realidade posta. E aí, assim, esse seu relato eu acho muito interessante, Gelson, porque chama para essa coisa assim, o excesso de conectividade também cansa, exaure as pessoas, e a gente está observando assim, o quanto as conexões e as redes são suporte assim, para uma saúde mental, né? Para a gente poder estar mais inteiro e poder trocar mais de verdade com as pessoas, porque o virtual ele tem esse limite de que tem coisa que não adianta, se não tem ninguém para entregar, a entrega não é feita. Então, assim, tem que ter um sistema humano, né, fora das redes, dessas redes digitais, que são as redes sociais nossas de convivência, que essas sim se tornam fundamentais para que a gente possa continuar vivendo, enfim, se adaptando a essas realidades que vão sendo colocadas. Então,
sobre essa perspectiva, assim, só para a gente seguir na nossa roda, eu queria que você falasse também da importância das redes sociais, e não as redes, não Facebook, Instagram, Twitter, mas assim, dessas redes que foram se colocando, né? Como é que as trocas para vocês, para você, né, dentro dessa perspectiva de conversar com a juventude, se mostraram? Eu acho que é muito legal o que você está falando, assim. É isso, Geis. Eu acho que o futuro se fez presente para todo mundo, mas também é entender também que o futuro, ele, se a gente não repensar a sociedade como está posto, o passado ele vai continuar sendo desigual, né? Porque esse futuro tecnológico, o que veio a pandemia, só explicitou diversas desigualdades que já estavam postas, né? Então, acho que a gente precisa de um novo pacto, de fato, de como que de sociedade que a gente vai fazer para estruturar, porque senão a gente vai continuar fazendo e vai colapsar. A importância das redes sociais, acho que eu sempre falei, desde novo, assim, tipo, eu comecei com o meu trabalho e o meu ativismo desde meus 15 anos, e eu sempre falei que a rede é o que move tudo, assim, tipo, eu acho que eu conhecer a Daisy, que eu conheci a Mirella, conheci a Daisy, que eu estou conhecendo vocês, e daqui a tempo a gente vai estar conhecendo outras pessoas através da gente, porque as coisas vão se movimentando, a gente vai se relacionando. Eu falo assim: olha, eu conheço a Cláudia, que faz tal trabalho, a Elizabeth, tem a Geisa, ou vocês, eu tenho o Gelson lá em Campo Grande, São Oeste. Então, é essencial para a articulação, para o nosso trabalho, para a nossa vida, porque aí que a gente vai acabar abrindo portas uns para os outros, né? Então, sem essa interação, como é que fica? Né? Acho que é importante a gente parar para pensar também nos próprios vínculos, nas próprias presenças, o que é um abraço, um almoço faz diferença, né? Porque isso também, querendo ou não, é uma forma de estar trabalhando, né? Tipo, de você estar trabalhando até o seu emocional, assim, porque você sem esse emocional, como a Cláudia bem trouxe, você vai ter um pico de estresse ou alguma outra coisa que você vai parar. Você vai parar e nada mais na sua vida vai andar, né? Então isso é importante a gente pensar na nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é completamente essencial para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Perfeito. Cláudia, em relação a essa questão do voluntariado, né? Você relatou aqui tudo que ele trazia para você na possibilidade de participação, de conhecimento, de redirecionamento de vida, né? De criar uma nova trajetória. Em relação à perspectiva de futuro, o que você observou durante a pandemia? O que você acha que as dinâmicas que se estabeleceram nesse momento de pandemia trazem para a questão do voluntariado, para a sua forma de atuar junto à sociedade, com outros grupos e conhecendo também, colocando o seu trabalho, né? Deu uma travada. Agora foi. É porque deu uma travada rapidinho. Eu acho assim que o futuro, ele, nesse momento, ele teve que trazer um olhar diferente para todo mundo. Está me ouvindo? Não está ecoando aqui para mim. Estranho. Estamos ouvindo você perfeitamente. Tá. Foi. Tá dando para ouvir, gente? Faz um oi. Tá dando? Então, o voluntariado que eu fazia antes acabou precisando ser interrompido, né? E não tive como participar mais dos serviços na cozinha voluntária, que eu fazia também serviço de salão e também na área de impacto social da Gastromotiva. E eles também precisaram se reinventar, eles deixaram de fazer esse serviço de atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social e transformou momentaneamente, nesse primeiro momento, a Gastromotiva como um banco de alimentos, onde eles recebem esses alimentos e eles cedem esses mesmos alimentos para voluntários sociais que fazem a cozinha voluntária e a doação desses alimentos nas suas áreas de atuação, onde normalmente residem. Eu queria muito participar, mas por conta do que eu falei, da doença do meu marido, das restrições de contato, eu preferi, nesse primeiro momento, cuidar da minha família, priorizar isso e participar assim que for possível.
mas sempre fazendo interação com eles e tudo mais. Então, esse foi a mudança que aconteceu na Gastromotiva e, graças a Deus, tem sido de impacto, eles continuam fazendo e tendo um impacto social muito positivo. Na junta local, eles também precisaram intensificar as vendas online, né? Porque antes as vendas presenciais, onde tinha mais o elo humano, ela precisou ser interrompida e acabou se transformando num elo virtual, onde nesses primeiros 6 meses as compras foram bem intensificadas, que foi um momento onde todo mundo ficou isolado, não tinha como sair, precisava receber as coisas em casa, e teve um boom não só para a junta local, mas para todos os negócios que trabalhavam com as vendas pela internet. Só que com o retorno das pessoas, como eu vou dizer, as pessoas deixando de estarem mais em casa e retornando à vida normal aos poucos, fez com que as pessoas tivessem mais essa liberdade de escolha. Eu estou na rua, eu vou ali, eu vou lá, eu compro isso, eu compro aquilo. Consequentemente, essas vendas online acabaram sendo reduzidas. E isso cria um impacto muito grande para quem é pequeno produtor e para a própria comunidade no geral, sabe? Isso é muito complicado, mas a gente continua atuando da maneira que é possível. Não tem previsão de retorno das feiras. Acredito que somente mesmo para o ano que vem, quando tiver a população imunizada, vacinada, com todas essas questões de segurança, que isso é muito importante. E eu também só posso voltar a participar das feiras depois que isso acontecer. E eu penso que esse momento foi muito claro para que todos entendam que as conexões é o que faz valer tudo que a gente faz nesse momento, entendeu? É um que indica para o outro, que conhece, que pode falar um pouco do seu trabalho, que compartilha, que divulga o que você faz, e você faz isso com um amigo também, e tudo se transformou numa rede de conexões virtuais, e não mais esse elo humano que foi interrompido, sabe? Isso é muito... Eu acho que é ruim, mas é um mal necessário para todos nós nesse momento, que não tem para onde correr, não tem como ser diferente. Então, eu vejo que você estar conectado e ter esse contato com o teu público, com essa tua persona, com esse teu cliente, é muito importante. Você mostrar um pouco daquilo que você faz, o seu propósito de vida, o porquê você faz. Caso, vou ser muito franca, o que eu faço, eu não faço por dinheiro, não faço só por dinheiro, lógico que ele tem que trazer resultados, mas ele tem que ser um reflexo daquilo que eu trago como propósito, sabe? E muitas vezes ele me absorve mais do que eu tenho retorno, mas ao mesmo tempo é algo que me faz feliz. E isso é mais importante, né? Certeza. Aos poucos essas pontas vão se equilibrando, né? A gente precisa ter cada uma desses pontos funcionando, mas assim, com saúde, com assim, felizes, a gente consegue caminhar com mais certezas, né? E mais inteiras. Elizabeth, conta pra gente o que você tem enxergado assim, de perspectivas. Outubro é um mês muito importante, eu acho. A gente tem o mês em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, e várias atividades são feitas para falar sobre essa questão da redução dos desperdícios. É o mês do Outubro Rosa, né? O mês de conscientização a respeito do câncer de mama. Tem uma série de datas importantes. A gente também tem a Semana Lixo Zero, agora no final de outubro. Então, assim, são muitas comemorações nesse mês, que eu acho que ajudam a gente aí a levantar, a olhar para as coisas que são importantes, né? A ficar mais ligado no que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Mas o que você percebe, assim, na tua visão a respeito de futuro?
todo esse aprendizado que você colheu aí durante esse momento de pandemia, que você teve tempo de olhar para coisas que você achava importantes, o que isso fortaleceu o seu negócio e como é que você se vê caminhando aí nos próximos meses e anos? Tá, não esquece de ligar. Eu acho que me fortaleceu bastante. De verdade, a pandemia me trouxe um impacto altamente positivo, de forma pessoal e profissional, porque me fez pensar e rever alguns pontos. Isso foi bem legal. E aí, o que o João estava falando, e a Cláudia também, eu acho assim, a gente está bem cansado mesmo desse bombardeio virtual que chega toda hora, mas eu penso, como eu sou uma ex-paciente oncológica, eu tenho um pensamento meio que positivo, né? Meio que eu sempre penso num lado positivo da situação. Então, eu acho que está na hora, a gente que já faz um trabalho social, chegou a nossa hora de contar isso, porque as pessoas estão bem ligadas no mundo virtual. Então, quem faz esse trabalho do bem, quem faz esse trabalho de transformação, quem faz esse trabalho de doação de tempo, de saberes e de sentimentos, está na hora de falar, porque as pessoas já estão cansadas dessa falta de conteúdo positivo na internet. Então, eu acho que a gente tem um passo adiante. Eu acho que a gente sempre está um passo adiante por isso, porque nós temos uma história positiva para compartilhar, para falar, para transformar. Então, eu penso nisso. Nesse mês, é claro, eu fiz tirei um momento especial por conta do Outubro Rosa. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre essa coisa da superação, de como você pode, principalmente nos dias de hoje, enfrentar. E aí eu fiz uma peça, vou até mostrar, tá? Uma peça aqui para homenagear o Outubro Rosa, que é uma flor de lótus. Ela é feita de cápsula e a borra do café aqui embaixo. Porque a flor de lótus, ela nasce no lodo. Ela nasce em regiões lodosas e pampanosas. E ela vem para dizer assim, é o equilíbrio entre o corpo e a alma, é você florescer. Então, eu queria passar essa mensagem mesmo. Eu penso nisso o tempo todo. As pessoas estão mais ligadas em como reaproveitar alimento, em como usar um acessório que tem uma mensagem positiva, em como escutar a juventude, o que ela tem para falar e se inserir. Eu acho que tem muita gente buscando esse tipo de informação. Então, eu fico bem feliz com isso. Apesar de tantas coisas ruins que a gente está ouvindo e vendo pela internet, eu acho que tem esse movimento de falar e de buscar, sabe? Eu acho que o usuário ele está querendo buscar coisas legais. Eu acredito muito nisso, gente. Verdade. Eu acho que assim a gente tem feito essas rodas e eu falei a quinta edição, né? Vai passando tão rápido o tempo também. E aí é impressionante perceber assim nas conexões que são feitas, nas falas dos empreendedores, no quanto de aprendizado esse momento está significando para todo mundo, o quanto de conexões e redes estão se estruturando. A gente tem a possibilidade, eu também sou otimista, eu acho que a gente pode, sim, aproveitar esse momento para tirar coisas que não são tão legais e tentar estabelecer novas realidades, como a gente acha que tem que ser. Mas a gente sabe também que tem muita gente que está esperando, tipo, quando acabar isso tudo, eu quero voltar exatamente a fazer o que eu fazia antes, né? Quer dizer, talvez não estejam aproveitando tanto essa oportunidade de experimentação, ou não tendo possibilidade mesmo de fazer isso. A gente está caminhando aqui para uma última rodada. Eu queria só trazer alguns comentários, né, de quem está assistindo a gente, que são a Clara Duarte, da Raízes do Rio, Diogo Teixeira, da Velharia Skateboard, Adriana Rodrigues, do Raízes do Rio, Magna Rodrigues, Eliane Freixo, Renildes Agostini, do Mimo de Sofia,
a Renata Almeida, a Laudelina de Almeida, lá da Rede Ecossol, da Cidade de Deus, Bianca Pacheco, está todo mundo aí ligado no que vocês estão contando aqui, eu acho que participando ativamente, né? A Bianca, inclusive, botou assim, vamos de aprendizado, porque eu acho que quanto a gente aprende, né? Se conectando e ouvindo vocês falando, assim. A Roberta Farias falando que está assistindo vocês, meninas, está assistindo lá da Feira do Bem, no Città América. A Mariane Dias comentando a fala do Gelson a respeito dessa necessidade de desconexão e de filtrar o que a gente consome. Ela falou que ela já sentiu a mesma coisa. Bianca Pacheco, né, falando da questão do momento desafiador para todos nós, que a gente está atravessando aqui. Laudelina falou que, parabenizando vocês, falando das dicas, que são ótimas, assim, que ela está absorvendo tudo. E a questão, tanto a Bianca quanto a Adriana falando das histórias, né? Que vocês estão trazendo aqui de relato, de trajetória que inspiram também. Eu acho que essa necessidade de boas notícias que a Elizabeth colocou aqui é fundamental, né? A gente precisa também, tem muita coisa ruim, mas tem muita possibilidade também de encontrarmos coisas boas e estarmos juntos. E o Gelson não está conseguindo mais abrir a câmera dele, mas aí eu queria passar para as suas considerações finais, Gelson, assim, para você falar um pouquinho quais são os contatos, quem quiser se conectar com o trabalho de vocês, vocês estão nas redes sociais, perfil, site, enfim, conta aí para a gente um pouquinho. Gente, desculpa, minha câmera parou de funcionar agora, assim, no meio da live, e aí é sobre isso que a gente fala, sobre os problemas da tecnologia, né? Exatamente. Então, as redes sociais, seguem lá, eu vou pedir... Vocês conseguem colocar no comentário no YouTube, Sim. no Facebook, eu vou escrever aqui no chat, todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, SJRJ. SJ com CI, porque é de Caravana Itinerante da Juventude. As minhas são Gelson Henrique _. Então, vai lá, ver o que nosso trabalho que nós fazemos. Eu acho que voltou minha câmera, hein? Voltou. Então, vão lá, acompanhem nosso trabalho, o que a gente está fazendo. Eu estou aberto aí para quiserem trocar uma ideia, conversar. Então, esse papo durante a semana foi muito bom, foi muito rico para a gente, né? Eu acredito que para todos nós. E nos mantemos em rede e é isso. Juntos a gente consegue. Isso aí. Cláudia, conta aí o seu perfil para te acompanhar e conectar com você e saber dessas delícias aí que você está testando, fazendo. Estou curiosa para o cardápio de Natal também. A gente já está chegando perto da hora do almoço, começa a dar uma fominha. Conta aí para gente. Eu escrevi lá no bate-papo, mas acabou entrando errado. O meu perfil é Octéria _ e eu tenho perfil no Instagram, no Facebook, e o link na bio tem o meu contato do WhatsApp para as pessoas que quiserem o cardápio, fazer encomenda, e as minhas entregas são programadas para as quartas e sábados, que são os mesmos dias das entregas que eu faço pela junta local. E eu tenho procurado pensar muito nessa questão da afetividade, né? Porque comida ela está ligada diretamente a memórias, lembranças, afetividade de uma forma geral, mas as pessoas podem pensar que uma comida saudável e diferente, uma releitura repensada, ela deixa de ser afetiva, mas não, na verdade ela passa a ser mais nutritiva. A gente não aprende a pensar na comida como uma forma de nutrir o corpo para ele não adoecer. Então, a gente não pode fazer igual o peixe morrer pela boca, entendeu? A gente tem que entender que as nossas escolhas estão diretamente ligadas à nossa saúde, e seja ela saúde física, emocional e mental. Ela reflete diretamente em como é que a gente funciona. Eu dizendo isso não quer dizer que eu não tenha problemas, que eu seja uma pessoa zen,
que... Não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa normal, mas eu tenho essa questão da consciência do quanto esse poder ele é importante para todos nós, sabe? Para minha família tem sido muito importante. Para o meu marido, nesse momento como paciente oncológico, que a Beth deve saber disso melhor do que ninguém, o quanto é importante ter o controle da alimentação, o quanto isso interfere no tratamento, na vida social, em tudo. E a comida, ela está tão ligada à família, às relações, às pessoas, ao elo humano, que foi interrompido, né? Hoje o elo ele passa a ser virtual. E como eu faço para conquistar a pessoa de forma virtual? Pelo olhar, porque você conquista a pessoa primeiro pelo olhar e depois pelo paladar. Então, eu procuro trazer para as pessoas aquilo que eu tenho e que eu acho que faço muito bem, que é trazer a atração, atrair pelo olhar, pela beleza. Eu mesma, por exemplo, faço as fotos dos meus produtos, então o que eu tento mostrar é a essência daquilo que o cliente vai estar adquirindo, entendeu? É um produto bonito, é um produto saudável e saboroso, e estou aí tentando pensar de que forma eu posso chegar na casa das pessoas e criar esse elo, porque eu chego na casa da pessoa com um doce presente, mas eu crio elo, porque muita gente entra em contato comigo e fala: poxa, o seu produto é maravilhoso, o meu filho não queria comer isso, prefere um produto que tem açúcar, mas experimentou o seu doce e foi o que ele mais comeu. E, poxa, como é bacana seu produto ser inclusivo, ele servir para uma pessoa que ela tenha restrição ou que não tenha restrição. Então, esses feedbacks são muito importantes para mim e, sinceramente, é isso que me faz continuar. Por muitas vezes a gente acaba ficando um pouco desmotivada, porque tudo isso que a gente tem vivido, esse banho de emoções, né, faz a gente desanimar um pouco, mas isso é o que me faz seguir em frente. Beth, conta aí pra gente sobre como é que a gente se conecta com você, passa seu perfil, tudo direitinho, para todo mundo poder seguir nesse papo, nessa conversa e nessa conexão que vocês criaram aqui com o público durante a nossa live. Então, nas redes sociais, mesmo endereço, @acessóriosbel, com 2 L's, Lima, Acessórios Bel Lima. Aí lá vocês acham. Eu estou preparando uma programação muito legal para novembro, uma forma de escalonar essa ideia. Acredito muito nisso, que quanto mais pessoas fizerem reaproveitamento e ressignificação de resíduos, mais o mundo e o planeta agradecem. E a Cláudia falou uma coisa agora, que ela não serve só para comida, eu acho que serve para tudo, para política, para saúde, para comida, para consumo. As pessoas precisam perceber que as escolhas dela afetam tudo. É isso, ponto. Afeta o que vai comer, afeta o que vai escolher na política, afeta o que vai usar, afeta a forma de comprar e de lidar com esse consumo desenfreado, afeta, inclusive, nesses moldes que são impostos para a gente, no padrão que tem que ser daquela forma. Então, as escolhas têm que ser bem pensadas e sabendo que a sua escolha ela não afeta só você, ela afeta todo o seu universo. Então, é isso aí, ó. Acompanha a gente nas redes, vai ter muita oficina, muita vontade de repartir essa ideia com todo mundo. E eu agradeço o convite e o papo, que foi maravilhoso. Com certeza. Agora eu queria pedir para todo mundo que está aqui na sala com a gente para ligar a câmera, se for possível, para a gente caminhar aí para essa despedida do público. Ainda temos uns minutos. E também aproveitar para convidar todos vocês para o dia 6/11,
de 10 a meio-dia, a gente vai fazer um painel do Movimento Rio de Impacto para falar sobre caminhos para a construção de políticas públicas fluminenses de negócios de impacto social e ambiental. E a ideia nesse evento é justamente a gente ouvir, né, como a estratégia nacional dos negócios de impacto ela se organiza, quais são as pautas e as agendas que eles estão tocando junto ao governo federal e de que forma a gente, como comitê estadual, que ainda não foi formado, mas que em algum momento isso sai, como é que a gente pode também se organizar para demandar, né, do Estado, junto com as instituições que atuam nesse meio, formas de desenvolver isso em território fluminense. Então, a presença de vocês aí está super aguardada, vai ser nesse mesmo canal aqui do YouTube do Fórum de Desenvolvimento e também no Facebook, para quem está em cada um dos públicos. Daisy, maravilhosa! Conta para a gente aí um pouquinho qual a agenda de vocês. Temos um novo encontro também dessa roda de conversa na última quinta-feira do mês de novembro. Eu já estou trabalhando, fazendo os convites, a gente vai ter pessoas incríveis como essas 3 aí, e quero dizer que é muito emocionante, né, participar. Eu estava ouvindo aqui as falas e eu conheço todos os 3 e sou apaixonada pelos 3. O trabalho da Bel é maravilhoso. Ela me deu um presente. Deixa eu pegar aqui. Gente! Lindo, maravilhoso. Esse chaveiro de borra de café, ele tem ali fica junto da minha cama como um patuá. Muito obrigada. É lindo, é lindo, é lindo. Esse trabalho dela é maravilhoso. A Cláudia, ai meu Deus, os quitutes da Cláudia é simplesmente que eu sou vegetariana, né? Eu amo, mas saudade, tá bonita, nega, tá? Tá bela. Eu tô te devendo uns pães, né? Não, a gente vai, tô doida para comprar, a gente fazer umas encomendas aí. E o Gelson é outro menino, é um menino bonito, medonho, que faz a diferença lá na Zona Oeste, no Rio, né? Mas na Zona Oeste, e que é um orgulho, né? Então, assim, eu acho que esse encontro, Geisa, de você com essa galera, ele é reconfortante para a gente, né? É isso que eu quero dizer. E você é um presente. Exatamente, reconfortante e muito inspirador e emocionante. Sempre ativa parte do cérebro assim que trazem emoção à tona e à flor da pele, porque a gente está falando de um momento muito sério, né, que a gente está vivendo e poder ver como cada um tá enfrentando, né, o seu dia a dia, o cotidiano, enfim, costurando novas relações e olhando para a importância, né, das coisas reais, é muito bom. Então, assim, obrigada, porque para mim também é um presente sempre poder falar com essa galera do bem aí. E a gente vamos estar dia 11, né, com vocês no Rio de Impacto, que a Aspland participa. É uma rede incrível, né? É uma rede potente. E é importante aqui, só para a gente, antes de encerrar, também falar do final do mês de novembro, porque a gente vai ter um big evento organizado todo ano pela rede, pelo Movimento Rio de Impacto, que está caminhando para se transformar numa rede, e aí a gente vai muito contar com a ajuda da Daisy para pensar isso, porque ela é assim, a cara de construção de rede. A gente vai reunir durante 3 dias instituições que atuam nessa questão da aceleração, enfim, de potencializar negócios de impacto. Vamos ouvir também empreendedores para eles falarem um pouco sobre as suas trajetórias e o pessoal e também muitas instituições que cuidam dessa questão da avaliação do impacto, né? Porque essa é sempre um grande desafio quando a gente fala de negócios de impacto, né? Como é que você mede as transformações que estão sendo feitas por cada um dos negócios que se organizam? Então, a gente vai falar muito sobre quais são essas medições já existentes, como é a utilização e aplicação delas. Então, vai ser uma caminhada de muito aprendizado. Vai coincidir com a nossa 6ª roda, porque vão ser na última semana de novembro. A gente vai ter 4ª, 5ª e 6ª, sempre na parte da tarde, o nosso evento do Movimento Rio de Impacto.
sempre começando às 3 horas da tarde, e a gente vai mais ou menos até às 6, com painéis que vão ser divulgados, enfim, a gente vai conectar e aguarda também a participação de vocês nessa empreitada. Temos mais algum recado ou a gente pode se despedir da galera e assim, que vai sair daqui cheio de potência, força e inspiração para caminhar no dia a dia? Eu queria falar uma coisa, posso? Pode. Eu queria, assim, expressar um pouco da minha gratidão pela oportunidade que eu tive de conhecer tantas pessoas bacanas nesse projeto da Asplande, da Rede Impacta Mulher, de ouvir tantas histórias, de ter essa proximidade, desse contato humano estreitado, dos amigos, das amigas que eu fiz, e do quanto isso é importante nos momentos que a gente se vê fraca e frágil, sabe? Então, a Daisy é uma pessoa que valoriza e que estende a mão e que mostra para você, no caso, mostrou para mim coisas que eu mesma não enxergava. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela amizade de muitos que ficaram no meu caminho e de pessoas que sempre estão em contato comigo, mesmo as que estão distantes, mas que sempre estão na minha memória, sabe? Então, a minha cozinha, ela é afetiva porque ela estreita laços. Ela conta história, mas eu também ouço histórias, eu crio conexões. Então, é isso que fica, é isso que eu planto. É esse o tempero. Esse tempero que leva a gente aqui já na hora do almoço a pensar, nossa, o que a gente vai buscar lá no seu perfil. Cláudia, Gelson, Elizabeth, que honra receber vocês aqui nessa roda. Desde eu sempre falo da minha gratidão eterna aí por essa oportunidade. Regina, queridona, maravilhosa, potente, inspiradora. Paulo também, que está aqui, apareceu para essa despedida. Laila. Eu vou fazer a foto final, ok? Maravilha! Obrigada, Paulo. Um super abraço a todos vocês. Então, assim, anotem na agenda, porque novembro vem aí cheio de possibilidades de encontro e a gente aguarda vocês aí, ainda virtualmente, mas eu acho que para espalhar notícia boa e mostrar que a gente está também descobrindo novos caminhos aí que podem inspirar outras empreendedoras e empreendedores aí que estão na luta todo dia. Beijo para todos.